Você passa horas criando uma interface, deixa o aplicativo lindo, digita os dados do cliente e quando você fecha a janela, tudo sobe. Isso acontece porque a memória RAM ela é volátil, precisa de persistência para manter os dados. E aqui a solução servida de bandeja para vocês é SQLite 3. Ele já vem dentro do Python e não precisa instalar servidores, não precisa instalar o Docker, é um arquivo só. E hoje vamos conectar isso no Flat linha por linha. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o main.py. É um arquivo, renomear do jeito que você quiser. Eu botei como main porque é de costume. E aqui a gente vai primeiro importar as nossas bibliotecas. Como a gente está trabalhando com Flat e SQLite 3, a gente apenas importa eles aqui. E antes de a gente começar a montar, como de costume no nosso canal, a interface visual, hoje a gente vai fazer diferente. Vamos criar a primeira parte de bancos de dados e depois conectar ela à interface visual. A primeira coisa que a gente quer fazer aqui é criar uma função, que é o iniciar banco, onde a gente vai passar algumas coisas. A primeira coisa que a gente quer passar aqui é a conexão do nosso banco de dados. Então eu vou criar uma variável chamada com, onde ela vai receber o SQLite 3.connect e ela vai passar esse parâmetro aqui, que é o nome da tabela. Apenas isso. Ou seja, quando eu executar essa função, ele vai criar essa tabela aqui para mim, caso ela exista. Se ela não existir, simplesmente ele ignora e apenas abre o banco de dados. Além disso, agora a gente vai passar o nosso cursor. Temos a variável cur, que ela é igual a com.cursor. Basicamente, o cursor ele vai ser responsável para a gente executar todo o código SQL. Vamos entender isso aqui agora na próxima linha. Bom, então aqui a gente passa o cursor e ele recebe um execute, que é uma função do SQL. Aqui a gente vai passar um código SQL dentro do execute. A gente tem alguns códigos padrões, ou então mais usados, vamos dizer assim, do SQL. O SQL não é uma linguagem de programação, mas é bom você entender um pouco dela. A gente tem o create, quer dizer, insert into, a gente tem também o select e o delete. Além disso, a gente pode ter outros, como por exemplo o update para atualizar os nossos dados. Aqui, como a gente está iniciando nosso banco de dados, a gente precisa criar uma tabela. Então o que a gente faz? A gente passa o create table if not exists e isso aqui ele cria uma tabela se ela não existir. Caso contrário, igual eu falei, ele ignora. A gente vai passar o nome da tabela, que é igual a contatos, e a gente vai passar também os parâmetros dessa tabela. Quais são as colunas dessa tabela? A gente passa o ID aqui como um integer primary key auto increment. Quando você quer criar algo no banco de dados, é obrigatório você ter um ID, porque esse ID vai ser responsável para você saber quem é aquele objeto, por exemplo. Porque imagina você ter o mesmo texto, o mesmo telefone, porém são coisas diferentes, porque ele tem um ID diferente. Então são objetos diferentes. Então o ID ele é feito para poder fazer esse tipo de coisa. Bom, a gente passa ele como um integer primary key, que ele identifica que isso aqui é um ID. Agora a gente passa a vírgula, não esquece da vírgula, e a gente passa o nome, e ele vai ser um texto. Mais uma vírgula, telefone e texto. A gente pode também, como padrão, fechar a nossa conexão para evitar possíveis erros, mas não é obrigatório. Bom, agora aqui a gente vai iniciar o banco de dados apenas para você entender o que acontece. Eu vou iniciar o meu código aqui, vamos iniciar por aqui mesmo, e quando ele terminar aqui, vocês podem ver aqui na esquerda que ele criou um banco de dados aqui, onde ele passou 3 colunas, que é o ID, o nome e o telefone. Muito simples, o banco de dados já está criado e a gente já pode passar para outra parte. Agora a gente vai criar a função de ler o banco de dados. Então vamos criar a função e a gente já vai fazer exatamente quase a mesma coisa. Vamos passar aqui a nossa conexão, a gente vai passar o nosso cursor e agora a gente vai passar o nosso execute. No execute, agora como eu falei, a gente tinha o create e agora a gente tem o select. O que é isso aqui ele está falando? Eu vou selecionar todas as tabelas da tabela contato, dos dados de contato. Então, lembra que aqui em cima a gente criou a nossa tabela como contatos? Então, agora a gente vai pegar todas as colunas dele aqui e selecionar todas as colunas ao mesmo tempo. É basicamente isso que a gente está fazendo com esse código aqui. Agora a gente quer fazer algo que se chama factorial, que é você meio que retornar uma lista de tuplas de todos os resultados que a gente tiver. Quando a gente for inserir, eu vou fazer um teste aqui para vocês e vocês vão entender um pouco melhor sobre o que esse factorial é capaz de fazer. Agora a gente vai novamente fechar a nossa conexão e retornar o resultado. A gente vai usar ele mais para frente. Agora a gente vai criar a nossa função de salvar os dados. A gente vai passar como parâmetro nome e telefone, porque a gente também vai usar esses dados aqui. Novamente, como padrão, você vai apenas copiar essas duas primeiras linhas. E aí na terceira linha, a gente consegue realmente executar um comando SQL. Aqui, a gente já passou pelo create, pelo select, e agora a gente vai para o insert. E ele vai inserir algo na tabela contatos e na coluna nome e telefone.
telefone, onde os values aqui são interrogações. O que seria essa interrogação? É basicamente se eu fizesse isso aqui, ó, passasse uma f-string e passaria tipo nome é igual a nome, telefone é igual a telefone. É como se eu fizesse isso aqui. Então cada vez que eu passo isso aqui, seria basicamente uma interrogação aqui, entendeu? E a gente passa ele lá mais pra frente. E é o que a gente tá fazendo aqui. Criou, botou as interrogações e aqui a gente passou, depois de fechar as aspas, você passar a vírgula, vai passar quais são esses valores que tá faltando aqui. Agora, novamente, a gente vai comitar, porque toda vez que a gente tá adicionando algo ou mexendo no banco de dados, a gente precisa comitar e depois fechar nosso banco de dados. E agora, a parte simples também que a gente vai fazer é deletar um item da tabela. A gente vai passar o ID contato apenas como referência, a gente vai usar mais pra frente isso. E agora a gente vai fazer novamente o padrão, que é as duas linhas, a gente apenas copia e cola. E agora, na terceira linha, a gente vai executar o nosso código SQL. A gente já viu novamente create, já vimos o select, já vimos o insert e agora a gente tá vendo o delete. Eu quero deletar dos contatos caso o ID seja esse ID de contato aqui. Então, basicamente, o que a gente tá fazendo? A gente vai entender quem que é o ID. Quando a gente criar um objeto na tela, ele gera um ID, correto? É porque a gente não precisa passar aqui o ID, porque ele já cria automaticamente, auto-incrementa. Então, ele já cria um ID aleatório pra gente. Então, ele vai pegar o ID após criar, após salvar algo no banco de dados. E aí, com esse ID, a gente vai falar o seguinte: se esse ID for igual a esse aqui que a gente criou, então a gente vai deletar ele. E a gente vai entender um pouco melhor isso quando tiver uma interface visual. Bom, novamente a gente vai fechar, a gente está modificando algo, vai abrir e fechar, está modificando algo dentro do banco de dados. Agora a gente vai criar a nossa interface visual. De padrão, a gente cria sempre uma função main, vai receber o parâmetro page, que é obrigatório ter um ft.page, e a gente vai passar alguns parâmetros aqui. Primeiro, a configuração da página, o título da página, minha agenda SQLite. A gente passou um tamanho aqui qualquer, mas antes eu lembro que eu prometi pra vocês que a gente veria como que funciona esse factual. Então o que a gente vai fazer? A gente vai comentar isso daqui, a gente vai criar algo no banco de dados, aqui no salvar banco de dados. Então o que a gente quer fazer? A gente quer salvar no banco de dados um nome, que é igual a Miguel, e um telefone, mais 55999. A gente pode fazer isso aqui. E agora aqui a gente vai dar um print resultado pra gente também. Deixa eu ver qual que é. Ler banco. Então agora a gente vai apenas executar o nosso código e pronto. A gente criou o nosso código aqui. Se a gente atualizar, a gente vai ver que a gente criou o Miguel com o telefone e tal. E a gente puxou o resultado, que é o factual. O que é isso? Ele, igual eu falei, ele gera uma lista de duplas. Cada coisa que a gente tem no nosso banco de dados. Se eu tivesse aqui 3 coisas no banco de dados, a gente também teria 3 listas aqui. A gente consegue acessar cada uma dessas listas pegando talvez o ID, o nome ou o telefone. É basicamente isso. Vamos descomentar aqui. E agora a gente já tem aqui o nosso título, já temos o nosso tamanho de tela. A gente iniciou o nosso banco, porque como isso aqui vai ser um loop, ele já inicia de uma vez aqui o banco. Bom, agora a gente vai adicionar os primeiros elementos da nossa tela, que é o nome input e o telefone input. Eles recebem uma text field, que é exatamente um input, e a gente vai passar o label, que é o nome desse input, e o hint text é o que vai ficar dentro do input, mostrando o que a pessoa tem que fazer. No caso é o digitar o texto. Mesma coisa para o telefone, a gente criou o label, a gente criou o hint text também, de número, e aqui não tem muito segredo. É igual um HTML normal ou um CSS. Agora a gente vai criar uma variável chamada lista de contatos e vai passar uma coluna para ele. Essa coluna vai ser onde a lista de contatos vai aparecer. Vamos seguir a ordem e vocês vão entender um pouco melhor. Agora a gente vai criar uma função. Essa função é chamada de carregar os dados, onde a gente vai limpar todos os widgets que tiver dentro daquela coluna aqui. E agora a gente vai redesenhar ela. E agora a gente vai passar os dados aqui, é igual ler do banco, onde ele busca no SQL e vai servir para a gente depois redesenhar, já que a gente excluiu os controles essa coluna. Agora a gente vai redesenhar ela. Bom, agora vem a parte mais complicada. A gente vai passar um for contato em dados. Então, para cada contato nos dados que a gente tem aqui, ou seja, para cada linha desse banco de dados, a gente vai fazer? A gente vai adicionar alguns parâmetros aqui. O ID _db, ele recebe um contato 0, ou seja, a lista 0. O que é isso? Lembra que eu passei aqui uma dupla? Tá vendo que ela tem 3 itens aqui? Então, o primeiro item, ele é o ID. Quando a gente começa uma lista, a gente começa do 0. Então, aqui eu tô pegando esse valor aqui. O nome a gente tá pegando esse aqui, que é o 1, e o telefone, esse aqui, que é o 2. Até aqui, tudo bem, correto? Agora, a gente vai criar uma linha, e essa linha vai ser um ft.wow, que é uma linha, e a gente vai passar controles aqui, onde esse controle, a gente vai receber texto, onde o primeiro parâmetro dele é o valor, então a gente só passa aqui como parênteses mesmo, que ele é um f-string, nome db, ou seja, a gente tá pegando aqui o nome do contato, a gente tá pegando também o telefone desse contato aqui. A gente tá passando aqui o valor do texto é igual a 16, ou seja, o tamanho do texto é igual a 16, e ele vai se expandir por toda a nossa tela. Bom, agora
Agora aqui a gente vai criar um ícone button, que é para quando a gente clicar, a gente deletar o nosso botão. Então aqui a gente vai apenas comentar isso aqui, porque a gente não tem ainda a nossa função de deletar o contato. Mas basicamente a gente está criando um ícone, que é o FT Icons Delete, que é um ícone de deletar aquela lixeira. A gente está passando a cor red, padrão, né? Bom, e agora o dado, que é o mais importante. Eu estou pegando o ID desse dado aqui. Então a gente está passando aqui que o ID é igual a contatos e ele está adicionando na data o ID aqui do nosso icon button, para que a gente possa mais para frente utilizar ele aqui de uma forma melhor. Bom, vamos agora apenas fechar o parênteses, fechamos o parênteses e agora a gente vai adicionar tudo isso que a gente criou na nossa linha, tá? Então, o que está fazendo? A lista de contatos aqui, a coluna vazia, ele está adicionando nele essa linha aqui, tá? Toda vez que a gente inicia nosso aplicativo, ele vai ter dados ali. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Então, vou botar aqui agora carregar dados. A gente vai apenas dar um ft.app. Target é igual a main, tá? Para a gente executar o nosso aplicativo. Só que para isso, antes de tudo, eu quero adicionar, salvar no banco. Vamos novamente passar o nome Miguel, um telefone qualquer aqui. Então agora quando a gente vier aqui e executar o nosso código, ele vai abrir a nossa interface visual. Vamos esquecer desse detalhe aqui. A gente vai aqui passar um page.add, onde aqui vai ter o nosso lista de contatos. Apenas isso, por enquanto. A gente vai reiniciar aqui a nossa aplicação. E agora a gente tem dois. Por que a gente tem dois? Pelo fato de que a gente criou dois. Lembra que eu falei que mesmo que seja o mesmo nome, ele vai ser com IDs diferentes? Então a gente tem dois nomes iguais, onde o ID ele é diferente, por isso ele criou dois. O nosso banco de dados agora aqui atualizar, a gente vai ver que eles estão lá. Mas antes da gente apagar os nossos dados, a gente tem que adicionar eles de uma forma dinâmica, sem ser criando aqui por aqui. E para isso, a gente vai criar uma função logo embaixo aqui, chamado adicionar contato, onde ele vai receber uma condição, ou seja, se o nome input.value for verdadeiro, vão ter algo dentro, tem que ser input value. Lembra que a gente criou aqui em cima, nome input. Então, ele está pegando esse variável aqui e dentro dele tem o valor value, que é o que a pessoa escreveu ali dentro. Se tiver algo ali dentro, a gente vai salvar no banco de dados. O nome input.value e o telefone input.value. Agora a gente precisa reiniciar, porque quando a gente escreve, aqui tem um exemplo aqui. Quando eu escrevo aqui algo e eu clico em salvar, eu vou excluir o que está escrito aqui dentro do input, para meio que reiniciar o nosso input. Então aqui a gente deixa vazio e a mesma coisa vai ser para o telefone input.value, é igual a vazio. E agora a gente vai carregar os dados novamente para ele atualizar a nossa interface. Aqui ele já passa o page update. Então a gente não precisa passar de novo aqui no adicionar contato. Mas caso seja falso, esse valor que seja falso, já passar um page.snackbar, que é igual a ft.snackbar, ft.text, nome é obrigatório. Opa, aqui na verdade a gente não precisa passar o page, passa o snackbar aqui, nome é obrigatório, e a gente passa o nosso page.open é igual o snackbar. A gente passa o page update. Vamos testar isso aqui. A gente vai criar um botão. Esse botão aqui, ele é o botão de salvar, onde adiciona o adicionar contato que a gente acabou de criar aqui. E aqui a gente vai passar o input, nome input, telefone input, lista de contatos. Embaixo da lista, o nosso btn salvar. Basicamente isso. Se a gente agora iniciar o nosso código, a gente tem aqui o nosso salvar. Aqui a gente pode até botar para cima depois, mas não tem problema não. Vamos botar aqui teste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse é o telefone. E quando eu clicar em salvar contato, ele vai salvar pra gente aqui. Mas se eu não digitar nada, se eu não digitar o nome, vou botar só aqui, em salvar contato, ele vai falar que o nome, ele é obrigatório. Bom, vamos agora apenas corrigir a interface aqui, subindo esse botão para cá, e aqui a gente passa o vírgula também, não pode esquecer. E agora, para a gente finalizar, a gente vai ter que deletar os nossos dados. Como é que a gente faz isso? A gente cria uma função, essa função vai se chamar deletar contatos, onde ele vai receber um ID para deletar o contato, tá? E agora que vem o ponto-chave. Lembra que a gente lá em cima criou esse data aqui dentro desse botão, e aqui a gente vai passar ele, inclusive aqui, ó, quando eu clicar nesse botão, ele vai deletar o contato. Então, quando a gente passou essa data aqui, a gente passou o ID dos dados, ou seja, a gente está pegando o ID desse contato aqui, quando a gente clica no botão. E aí, a gente consegue passar aqui para dentro de uma variável, porque ele pega o e, que é o evento.control.data. É dessa forma que a gente pega o ID daquele objeto. E agora a gente pode apagar ele da seguinte forma: deletar banco de dados, deletar do banco, ID para deletar. E agora novamente a gente carrega os dados, porque ele já dá o page update para a gente automaticamente. E para finalizar, aqui a gente vai só estilizar um pouco aqui o nossa interface. Vou botar um texto aqui, agenda simples, 2024, e ele
é bold. A gente vai passar o nosso FT divider apenas para criar um espaçamento. Vamos fazer, vou até pagar aqui, deixa eu botar embaixo. A gente vai assinar um texto, meus contatos, é igual a, então é 20, size é igual a 20, e a gente passa a lista de contatos aqui. Agora a gente pode iniciar a nossa aplicação. A gente tem aqui nosso aplicativo funcional, a gente vai apagar os 3 aqui que existem. A gente vai botar aqui um teste, 1, 2, 3, 4. A gente já criou ele aqui. Toda vez que agora eu fechar e abrir novamente, esses dados, eles são persistentes, tá? A gente tem um app simples, mas é só para poder introduzir o SQLite 3 on Flat. Esse é o poder do Full Stack Python. Você controla o visual e o banco de dados em um só arquivo. O código completo está aqui na descrição. Se você quiser aprender a transformar isso num exe ou APK, comenta deploy aqui embaixo que eu gravo a parte 2. E vejo no próximo código.